Salve galera, mais um Memória da Quebrada começando. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, canal de muita resenha, risada, futebol e entretenimento. Então fiquem ligados. E eu sou o Fó. Eu sou o Renan e juntamente com meu pai estaremos apresentando esse programa para vocês. E o convidado de hoje, É um jogador polivalente. no sequestro enganou muita gente. Estamos falando dele, Somália. Está aqui entre a gente. Somália, muito obrigado pela presença. É um prazer estar te recebendo aqui. Tá bom? Vamos bater um papo legal. Muita história de futebol. E vamos que vamos. Bora, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho de algumas histórias e estar contribuindo com o canal também. Somália, deixa eu te perguntar, vamos voltar lá do passado. Bora. Quando que começou essa paixão por futebol? Você desde sempre jogou bola? Quando que você percebeu que falou assim, agora eu vou ser jogador? E... Desde criança, né? Eu fui uma criança que nasci num ambiente um pouco pobre, porém com muito amor. E o brinquedo que eu tinha era a bola. Era a bola. Tenho fotos minha antiga que eu sempre estava com a bola na mão e quando foi ali os primeiros contatos com ela, né? E quando foi mais ou menos com 7 anos de idade é que eu comecei já a entrar em alguns times e poder participar, realmente viver o futebol. Você nasceu aqui mesmo, em São Paulo? Sou natural de São Paulo, É. né? Sempre morei na Zona Norte ali, na região. E aí fui correndo aí um pouquinho pelo Brasil afora. Somália. E por que desse apelido, Somália? Né? Eu sei que tem um outro Somália mais antigo, Sim, né? sim. Assemelho muito você com ele. Sim. Conta pra gente um pouquinho. Quando eu comecei a jogar já na época de juniores e tal, os companheiros de time, meu apelido era Paulinho. E porém tinha um outro Paulinho que inclusive morava em Piracicaba. E aí ficava meio complicado chamar dois Paulinhos, né? Uhum. E aí eles, onde você mora? Primeira pergunta é onde você mora. Eu falei, cara, Nova Galvão, Vila Nova Galvão. E aí eles, não, a gente não conhece e tal. Eu falava, é perto do bairro de Jaçanã, o famoso bairro de Jaçanã. Uhum. E cantava até a musiquinha, né, do Demônios da Garoa. E aí ficou Jaça. Só que aí, com o decorrer do tempo, o São Caetano fez uma boa campanha e o Somália se destacou bastante e o pessoal falava que eu parecia com ele e aí começaram a me chamar de Somália e a apelido a gente não escolhe, né? É. Só aceita. É. E graças a Deus que deu certo aí. O Somália, eu quero te perguntar da sua passagem pelo América. Sim. Foi uma época que você realmente se destacou pro futebol. Eu até acompanhava a segunda divisão, gostava muito Sim. da segunda divisão. Como que foi lá? Foi uma passagem que praticamente mudou a minha vida, né? Eu tive duas passagens lá, né? A primeira em 2009 e a outra foi em 2017. Essa em 2009, eu estava no Bragantino aqui, fizemos um bom campeonato paulista e quando foi no segundo semestre eu acabei indo jogar o brasileiro pro América de Natal. E fiquei cerca de 6 meses só lá, né? Mas foi bem importante porque fiz um bom campeonato da Série B naquele ano, fazendo alguns gols importantes, né? Inclusive um deles contra o Vasco. E acabou me credenciando para que eu chegasse no Botafogo logo no ano seguinte. Somália, você é um jogador que passou por vários clubes, né? De todos os clubes que você jogou, qual é o clube que você tem o maior carinho ou que você tem uma boa recordação? Nossa, pergunta difícil, hein? Porque eu costumo ser muito grato pelas coisas que acontecem na minha vida, sabe? E os clubes onde eu passei, cada um me ensinou algo diferente, sabe? Um momento diferente. Mas eu costumo dizer que alguns clubes foram cruciais, digamos assim. Como o América de Natal foi crucial, mas antes disso o Bragantino, né, que eu tive lá durante 3 anos. E conquistei, fui campeão da Série C em 2007 pelo Bragantino. Cheguei a uma semifinal de Campeonato Paulista pelo Bragantino contra o Santos naquele ano. Depois na América de Natal foi o meu salto para o Botafogo, chegar no Botafogo também, então eu não consigo definir apenas um clube ou dois, assim, eu acho que todos foram importantes na minha carreira para o meu crescimento. Qual foi o seu primeiro clube? Meu primeiro clube foi a ABB, que era
Era um clube que tinha em Guarulhos, lá no Parque Secap, onde o tio da minha mãe, né, ele era treinador e acabou me levando para não ficar na rua, né? Porque na época, foi uma época muito difícil, meu irmão estava em tratamento de uma leucemia, e minha mãe e meu pai praticamente viviam para cuidar dele, e eu ficava muito solto assim na rua, e aí acabaram me levando para jogar futebol nessa escolinha, e acabou dando certo que logo 2 anos depois eu já estava na Portuguesa, já na base. Ô Somália, você acabou de falar do Botafogo, né? Sim. E aquela final Flamengo e Botafogo, sabiam que poderia ter a possibilidade de pênalti. Durante a semana, como que eram as conversas? E o Louco Abreu falava se ia acabar ou não, aquela loucura dele, vocês já sabiam, vocês imaginavam que ele ia fazer aquilo ou foi surpresa? Não, ninguém imaginava que ele ia fazer aquilo, porém, um contexto, né, pra gente que estava no Botafogo era muito diferente, porque 3 anos seguidos o Botafogo perdeu o campeonato pro Flamengo, e seria a 4ª vez que a gente estaria ali disputando ali contra eles, e a pressão era muito grande, né, por ser, lógico, o Flamengo, e por estar perdendo sempre para o mesmo time ali durante os anos. E a semana nossa foi bem complicada, porque a gente já tinha ganhado a Taça Guanabara, já o primeiro turno, então se ganhasse o segundo turno já eliminava tudo, não tinha outra oportunidade para eles, né? Campeão direto. E acabou que a gente conseguiu ganhar esse título lá dentro com um gol histórico do Louco Abreu, naquela cavadinha, e a gente pode estar lá hoje dentro do clube lá, sendo lembrado como um atleta que conquistou algo. E graças a Deus deu certo a cavadinha dele, né? Porque Deu certo, mas ele sempre foi um cara de personalidade, tanto dentro como fora de campo, né? E nos treinos ele cavava, nos jogos ele cavava, então, e ele batia forte também, então não tinha uma regra assim de ele vai cavar todo o jogo, né? Tanto é que teve outros jogos que ele bateu de forma diferente, fez e não deu tanta repercussão como se fosse a cavadinha, né? Até porque ele fez nessa final e logo depois ele fez na Copa América, né? Copa América. Logo, e o contexto também é totalmente diferente, né? Na Copa América também, o Uruguai há muito tempo sem poder ganhar um título de expressão, e quando chega nessa final ele age dessa forma. Para mim, que sou um amante do futebol, para mim é maravilhoso, porque isso dá coragem para que outros façam, mas de forma responsável. E quer dizer, ele não foi irresponsável, ele treinava para isso, né? Treinava muito para isso. Né? E os treinos era difícil ele fazer assim, porque o goleiro era o Jefferson, goleiro de seleção, e o Renan, né, que também é um baita goleiro, né? Então era bem complicado. E fora os outros goleiros que tinha ainda, tinha o Andrei, tinha o Milton Rafael, que eram jogadores da base do Botafogo, que eram da seleção, né? O molecada da base veio pedindo passagem, então veio querendo eram mostrar jogadores de seleção, os meninos da base na minha época que estavam lá, a maioria já disputava o campeonato mundial, então era bem complicado de você lidar com esses goleiros aí. E teve algum clube que você falou assim, faltou esse pra eu jogar? Algum clube que você teve vontade de jogar e não conseguiu? Cara, eu tive a oportunidade, mas não foi no campo, é o São Paulo, que inclusive é meu time de coração. Eu queria ter tido a oportunidade de jogar no São Paulo, mas acabei não conseguindo, mas também não sou frustrado por conta disso. Eu acho que Deus reserva o melhor sempre pra gente, e se não tiver a oportunidade de estar atuando pelo São Paulo é porque alguma coisa tinha melhor pra mim nessa época. Mas eu acabei jogando futsal lá. Acabei jogando futsal pelo São Paulo, jogando uma Série Prata na época, e já amenizou aí um pouquinho o coração. E inclusive um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira foi inclusive contra o São Paulo. Lançamento longo, recebe aqui o Cicinho, ele vai marcado ali pelo Edson Silva. Tentou o drible, tentou balançar o corpo, lindo lance, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento, a bola muito forte, Somália, golaço! Gol da Ponte Preta! Somália! Um golaço no Morumbi! A
festa é do torcedor da Ponte. Começa com a linda jogada do Cicinho. O cruzamento, a bola veio passando muito forte. O Somara deu uma chicotada na bola e botou no ângulo. Na marca de 12 minutos, a Ponte Preta abre o placar no Morumbi. Olha, um gol daqueles para ver, rever e ver de novo. Maurício Noriega. Que golaço, jogada perfeita da Ponte Preta. E até tem amigos meus que costumam falar, pô, você fez logo o gol no São Paulo, seu time do coração. Eu falo, cara, é o leite da criança que tava em jogo. É o leite da família ali. Comemorou normal ou comemorei normal e comemorei muito. Você tava pelo quê? Pelo Botafogo? Tava pela Ponte Preta. Pela Ponte Preta. Pelo Paulista. Comemorei bastante, mas foi uma coisa muito individual, sabe? Eu tinha chegado na Ponte Preta emprestado do Botafogo e a Ponte Preta naquele ano estava na semifinal do Campeonato Paulista, né? Acabou perdendo aí na semifinal pro Guarani, que é o arquirrival. E eu só tava ia jogar só a Copa do Brasil e o Brasileiro, então tava sem jogar, tava um pouco desanimada, porque a cobrança, mesmo eu não estando jogando, vinha muito pra cima de mim, e aí naquele momento eu não tava sabendo lidar muito bem com essa situação, e quando vem esse gol, veio pra falar, cara, peraí, eu tenho condições de estar aqui, eu não vim aqui pra ficar acomodado, né, que muita gente falava isso, o cara vem de time grande, vem pra ficar acomodado, e eu nunca fui um atleta desse padrão, então foi bem importante, assim, por isso que eu comemorei bastante. É nessa questão do que você falou agora, você nunca foi um cara acomodado, eu estava estudando, eu lembrei do seu começo. Eu vi que você sempre fez o seu corre para conseguir chegar nos clubes, fazer um teste, porque naquela época era bastante difícil, você não tinha um empresário, não tinha alguém para te orientar. Eu vi que você sempre fazia a sua vaquinha para conseguir ir num clube, no outro, fazer um teste. Sim. Como é que foi isso para você? Nunca teve alguém para te incentivar? Assim, o incentivo partia mesmo muito mais da minha mãe, sabe? Meu pai me incentivava, mas bem pouco, assim. Até porque o futebol naquela época não era visto como vamos dizer, um emprego, né? Era um meio que o pessoal mesmo da quebrada tinha para ter alegria, né? Ali na quebrada e uma oportunidade de mudar a vida da família. Só que não sabiam a dificuldade que é até chegar lá, né? Então, por exemplo, não tinha tênis. Então minha mãe trabalhava ali no Poupa Tempo da Luz, né? Um pouquinho antes ela trabalhava ali no Dake, né? Na verdade, aí depois foi pro Poupa Tempo. E as amigas dela, quando me viam, tipo, ó, pra eu não ficar fazendo bagunça, então, ó, senta aqui, ajuda a separar os RGs aqui, né, com a gente, e a gente vai te dar R$1. E eu ficava lá, ajudava a separar RG, ia buscar algum material que precisava ali na mesa, e elas iam me dando esse dinheiro, e eu guardando esse dinheiro para juntar e poder comprar um tênis. Ou às vezes, na escola, levava alguma coisa para vender e tentar angariar um dinheiro. E foi sempre nessa batida, assim. Aí quando eu comecei a jogar, sair de São Paulo para poder jogar no interior, então era uma chuteira só para treinar e jogar, né? Os clubes não pagavam, a gente não tinha salário, então a gente ia mais pela oportunidade para dormir debaixo da arquibancada, né? Jogando a troco da comida, né? Que a gente falava. E não tinha tanta estrutura como tem hoje, né? Então foi bem complicado, mas ao mesmo tempo foi o que me fez crescer. Me fez olhar para a rua e falar, cara, ou eu vou, não tenho opção de voltar, não. E a Maica ela passou pelo futebol, né? Porque sim, esse pessoal mais antigo tinha o futebol como um meio de vagabundagem, não botava no café. Hoje os pais querem que os filhos sejam jogadores. Sim, naquela época não. Eram poucas pessoas que os pais sonhavam, meu filho vai ser jogador de futebol, pouquíssimas mesmo. Que acreditava, né? Hoje o pai investe bastante, né, na carreira do filho, acompanha, né? Minha mãe teve a oportunidade de me acompanhar durante um tempo, né, mas depois com a doença que o meu irmão teve, já não conseguia acompanhar direito. Meu pai não acompanhava de jeito nenhum, porque ele tinha um problema com o alcoolismo na época, e mesmo assim eu ia, às vezes a pé, ia sozinho e voltava e não dava trabalho para os meus pais não. E voltava e falava, ó, não mexi em nada. Sempre se girou. Quem é da nossa época para trás sabe disso. Por exemplo, eu sou um menino 10 filhos. Sou eu que jogo futebol na minha casa,
Meus pais são crentes, então pra ele eu era vagabundo da família, às vezes não aceitava isso, era difícil pra caramba. Ninguém apostava antigamente, era pouquíssimo que você falou que investia. E o recurso era pouco recurso também, não né? tinha, né? A gente, Hoje- para ter um tênis, para poder ter os campinhos eram de terra, então isso, a gente começava a competir nos bairros, né? Nos bairros. Então o time da rua de cima com o time da rua de baixo, lá na, rua, na outra rua ali tem um menino que joga bem, vamos marcar contra eles, valendo uma coca, valendo uma tubaína. Era assim, mas Por aí mesmo. é o que eu costumo dizer, a educação que a gente tinha, tanto como atleta, como pessoa, a rua já nos trazia isso, né? Hoje que eles falam a quebrada, né? Isso já trazia isso pra gente, porque eu cito até muito esse exemplo, porque a rua, né? O vizinho educava a gente. Então você tava na rua fazendo algo errado ali, o vizinho já, ó, parou, hein? Seu pai vai passar aqui depois do serviço, eu vou falar pra ele. Aí meu pai tava voltando do serviço, minha mãe voltando do serviço, ó, tava fazendo coisa errada, né? O professor educava a gente, então era um outro contexto. E isso ajudava muito, né? Na questão que nem hoje eu como atleta, eu acho que eu me dispus na minha carreira toda com apenas um treinador. Minha carreira toda. Mesmo às vezes não concordando em não estar jogando, nem algumas coisas, mas eu acabei me expondo com um treinador só que acabou passando bem dos limites comigo, assim, né, como pessoa, não foi nem como atleta, foi como pessoa, mas o restante, nossa, sempre tive um bom relacionamento, sempre respeitei e eu devo muito isso que os meus pais fizeram por mim, né, a educação que eles me deram e também a rua, o que ela me ajudou a me educar um pouco, sabe? É bem por aí mesmo, a rua educava. O próprio vizinho via você falando coisa errada, falava pro seu pai, você ia ficar com medo. O professor tá vindo ali, você tá vendo coisa errada, se escondia, porque o professor não vê, né? Sim. A educação é bem diferente é. antigamente, é muito importante isso aí. Dá saudade. Eu sou Mário. Agora, um assunto que eu acredito que de cada 10 podcasts você vai, os caras tocam nesse assunto. 11. Pois é. Não se fala. A respeito do sequestro, você falou desse sequestro, montou esse sequestro que, entre aspas, vamos dizer, uma mentira, né? Por que você não falou um outro tipo de coisa? Estava doente em casa ou procurou um médico? Por que você teve essa ideia de sequestro? Na verdade, a gente não pensa, né? Não pensa, né? É que eu costumo dizer, cara que não está acostumado a fazer besteira, não faça. Vai tentar, pô, tô Mas com assim, barriga, não consegui. foi um momento que foi, pra mim, foi difícil, mas foi muito mais difícil para as pessoas que me cercam, sabe? A gente não tem noção, muitas vezes, de onde a gente está. Então, por exemplo, eu saio de um Bragantino, que na época já jogava a Série A do Paulista, jogava a Série C quando eu cheguei lá, né? Inclusive nós classificamos o Bragantino para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2006. E de repente, 2 anos depois, praticamente, eu estou jogando uma Série A num clube onde o ídolo é o Garrincha. Por exemplo, eu cheguei para treinar a minha primeira vez, uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Wagner, goleiro do Botafogo, que tem uma história enorme. Né? E comecei a conviver com pessoas que eram ídolos para mim, assim, sabe? Que eu tinha como referência, sabe? E naquele momento eu não tinha noção de quem eu era. Do seu tamanho, né? Eu era um menino que só queria jogar bola, que era dedicado, muito dedicado naquilo que eu fazia. Tanto é que hoje eles falam que eu sou polivalente, mas eu já era polivalente desde a época que eu comecei a jogar bola. Sempre me propus a ajudar as equipes, né? Então, mas só que eu não tinha noção do que era jogar no Botafogo, eu não tinha noção do que era, de que eu já era um Somália totalmente diferente e a gente acaba errando, né? Mas como eu falei, para mim lidar com as situações igual eu lidei com essa, foi até que tranquilo, sabe? No começo, uns 2, 3 dias ali, a gente acaba caindo em si, a gente fala, cara, por que isso, né? Mas o ruim é você lidar com o que está acontecendo em volta, por exemplo, minha mãe, né? Nessa época eu já era casado, então ter que lidar com o casamento, ter que lidar com a minha filha, né? Que só tinha minha filha na época. Então aí as amizades, nossos amigos, que também às vezes o outro, o seu amigo lá, sabe? Esse tipo de resenha que
não cabe, né? Os acusadores, né? Mas assim, de modo geral mesmo, eu só tenho que agradecer. Porque mesmo depois de ter acontecido tudo que aconteceu, eu permaneci no Botafogo, né? A torcida cobrando, eu podia fazer o melhor jogo da carreira, a torcida cobrava porque naquela época tinha muita musiquinha dos times, né? Que era o Flamengo era o bonde sem freio, o Vasco era o trem bala da colina, aí não sei, o Fluminense era não sei o que, então tipo, tinha muito dessas e quando o time não ia bem, aí já se voltava tudo para o que era extra-campo, não era o que estava no campo. Então tá mal no campo, então vou conectar o que está no campo, né? E quando era em relação a mim, era tudo extra-campo. Só se falava de extra-campo. Mas mesmo assim, eu tive cabeça, ainda fiquei lá um tempo, aí depois, quando foi 2012, aí tive uma conversa com eles para poder sair, para poder conhecer novos ares, e aí foi quando eu cheguei na Ponte Preta. E também o Botafogo continuou com você, não foi porque achou você bonito, porque ele viu seu potencial, não, viu que você poderia contribuir para ele, né? Porque assim, é bom explicar para as pessoas que é o seguinte, por mais que o atleta erre, existe uma hierarquia, então tem que ver se ele é bem aceito pelos atletas, no grupo, né? O treinador, se ele vai disciplinar de uma forma onde ele vai tirar o atleta dali, ou se ele vai sentar e conversar, né? Assim como está sendo o caso do John Kennedy hoje, né? Que é um atleta que já deu um pouco de trabalho há um tempo atrás, mas pegou um treinador que é o Diniz e que aposta no atleta, aposta principalmente no ser humano, né? Isso que eu quero que as pessoas entendam. Por trás do atleta tem um ser humano, por trás do atleta tem um cara que muitos deles, assim como eu, veio de uma quebrada, que não tem estrutura familiar, que não tem estrutura psicológica para estar ali naquele ambiente, mas mesmo assim com a força de vontade ele está ali, né? E aí tem uma diretoria também, né? Tem um presidente, tem um diretor que vai passar por todos esses para que tome uma decisão, né? E se a decisão do Botafogo naquele momento foi para que eu permanecesse ali, então é porque eles avaliaram e viram que o Pretinho também é um Pretinho legal, né? É legal. Bonito nem tanto, mas legal. Então aí eles optaram por permanecer e fiz um Campeonato Brasileiro 2011 até bom, né? Porque aí a gente em 2010 conseguimos classificar para a Sul-Americana, conseguimos, né, jogar o Brasileiro, jogar uma equipe um pouco mais encorpada, né, com outros atletas de renome, né? Inclusive Marcelo Matos, aí o Renato que jogou no Santos, o Renatinho, né? E já foi chegando outros jogadores que poderiam agregar um pouco mais. Então, eu estava fazendo parte de tudo isso também. Não tem dúvida que foi importante Sim, esse abraço do Botafogo, né? Muito. Para você seguir sua carreira, porque aí poderia ser um baque imenso para você se o Botafogo não te abraça uma hora daquela. Não só o Botafogo, mas pessoas especiais que vou te falar, o Joel Santana. Eu não tenho o que falar daquele cara, velho. Não tenho um pingo para falar dele. Desde o dia que ele chegou até o dia que ele saiu, ele foi um cara que ele foi muito mais que correto comigo, muito mais, sabe? Então, é um cara que eu devo muito, e toda vez que eu estou em qualquer lugar que eu tenho a oportunidade de falar dele, eu vou falar, porque é um cara que me ajudou muito, foi realmente um pai para mim. E outro, Anderson Barros, que hoje está aqui no Palmeiras. Anderson Barros também, nossa, que cara excepcional, que foi um cara que também segurou a onda junto comigo, me deu muito conselho na época. Acabava o treino, ele era o primeiro a vir, me chamava, vamos conversar, e aí, como é que tá a cabeça? E aí já veio o trabalho da psicóloga, né, na época da Maíra, também para ajudar, e continuei tocando minha carreira. A gente sabe que alguns gostam só de tocar no assunto ruim. E eu acabei lidando e hoje Eu já está superado, né? Tranquilão. Legal. Que bom que você está bem. Legal. E você jogou em várias posições, né, Somália? Sim. Mas principalmente no meio campo. Sim. Pra você, qual é um cara referência meio campista naquela época e hoje? É difícil, hein? É. Porque eu vinha da época dos anos 90 que tinha pouco jogador ruim, né? Só jogador ruim tinha nos anos 90. Eu tenho muita referência, cara, muita. Para te falar meio campo, por exemplo, Raí, gostava muito de ver o Raí jogar. Eu gostava de Djalminha, Alex, esses meias assim, clássicos, sabe? Eu gostava muito.
Agora, como volante, Toninho Cerezo, para mim, foi um dos melhores assim, que eu vi jogar, né? Do meu São Paulo. E, nossa, tem bastante referência, eu gosto muito do Renato Augusto jogando, até hoje eu falo que ele devia ser patrimônio eterno do futebol, jogar até, É uma pena, né? até de cadeira de roda, até ficar velho, porque são caras que engrandecem o futebol arte, sabe? Para quem gosta do futebol arte, são caras que trazem muita qualidade, muita coisa que passam-se os anos e eles continuam se reinventando, mas de uma forma tão simples que para mim chega a ser lindo. Pô, a referência dele é só fera. É só nata. O Tomás, você teve uma passagem pelo Água Santa. Sim. O ano passado teve final, Água Santa e Palmeiras. Sim. E você até 2019 estava na Água Santa. Sim. Se você te segura a mão um pouquinho, você estaria nessa final, pô. A gente poderia entrar na história do Água Santa, né? Será, cara? É porque assim, foi uma fase totalmente diferente da minha vida. Eu já estava praticamente já indo para encerrar a carreira. E aí vim para o Água Santa em 2019 para jogar o Campeonato Paulista. Conseguimos o acesso, fizemos um campeonato muito bom. Chegou na fase final, deu uma escapadinha um pouco, mas acabamos conseguindo subir para a Série A de novo, né? Que eles já haviam subido. E logo em dezembro, aí acabou o Paulista logo em dezembro, aí eu fiquei sem jogar um tempo, decidi dar uma descansada também, porque a carcaça já não aguentava um pouco. Não era nem o físico, mas a mente, sabe? De poder aproveitar um pouco mais a família. Como eu aceitei de jogar no Água Santa, é porque eu estava aqui em São Paulo, minha família toda aqui. Precisava ficar um pouco mais perto da minha filha naquela época. E aí eu decidi ficar aqui no Água Santa. Porém, logo quando foi em dezembro, já descobri que a minha ex estava grávida do meu filho. Aí eu falei, essa é a hora. Chegou a hora de eu parar, de eu cuidar da minha filha, cuidar desse filho que vai vir agora. E aí eu decidi parar, mas foi de forma bem tranquila, sabe? Eu achei que fosse ser bem mais difícil, porque tem a mística, né, de que o atleta morre duas vezes, né? E aí essa seria a minha primeira morte, então. Então, quando se fala de luto, a gente sabe que é bem complicado, mas eu estava bem decidido naquilo que eu queria, sabe? Que era cuidar da família, que era aproveitar as coisas simples da vida, como de repente ficar acordado até um pouco mais tarde, poder acordar e dar um abraço na minha filha, essas coisas de poder ir no shopping durante a semana, sem ser cobrado, né? Porque quando você está jogando, você vai no shopping, não ganhou, tá fazendo o que no shopping? Como se você não pudesse fazer nada, né? E eu sei que nessa parte, assim, né, minha família sofria bastante com isso, de perder o jogo, eu não posso sair, por exemplo, para ir num restaurante, né? Sendo que eles esperam 2, 3 dias para me ver durante 3, 4 horas em casa. Então, aí eu optei por parar e foi bem tranquilo. Aproveitar o final de semana com a família, aniversário, você nunca tá. Então, né? Feriado, muito, passeio viajando, muito. Eu sempre falo pro pessoal que eu não consegui ser pai para minha filha. É verdade. Não consegui porque o tempo não me deixava, porque era muita correria. Então, segunda-feira você treina de manhã, à tarde você está viajando para jogar fora, para jogar na quarta-feira, 10 horas da noite. Por exemplo, você jogou lá Porto Alegre contra o Grêmio, 10 horas, acabou o jogo meio-dia, você sai do estádio quase 2 horas da manhã. Para voltar para na quinta-feira, que já é quinta-feira, para na quinta-feira à tarde, às vezes você desce no aeroporto, já desce direto e vai treinar. Você fica falando, jogador de futebol tem vida boa, mas não sabe que o cara é ser humano. O cara abdica de muitas coisas ali para não... Muito. E o pessoal fala pra mim que você conhece um monte de lugar. Eu falei, não, eu conheço hotel eu conheço bastante, porque você chega lá, você não pode sair. Hotel e comida boa, eu conheço bastante. Mas agora, conhecer uma cidade, chegar e poder desfrutar do que aquela cidade tem para oferecer, sabe? De cultura, de história, essas coisas, eu não... Dificilmente. É isso mesmo. Dificilmente. Agora, ficar no hotel, chegar no hotel, 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 avião, campo. É verdade. Como se estivesse dentro do arredondo. Sai para comer, volta e volta. E se você pudesse voltar a jogar hoje, qual clube que você falava? Esse eu acho que eu me encaixaria. Caraca. Qual clube, cara? O
clube que você, Encaixaria hoje. se voltasse a jogar, eu teria vontade de jogar nesse? Meu, o que eu gostaria de jogar não é porque é meu time do coração. Hoje eu jogaria no São Paulo. E eu vou te explicar o porquê. Porque eu sou um cara que eu sou muito voluntarioso jogando. Então, assim, hoje a entrega que o São Paulo tem dentro de campo, assim, eu não sou muito de assistir jogo hoje não, realmente não. Porque eu acho que a qualidade dos jogos, as polêmicas estão superando o futebol, né? Mas aí, hoje, se eu for assistir um jogo do São Paulo, igual foi esse último outro Palmeiras, por exemplo, eu assistiria tranquilo. Por saber da entrega que o time de São Paulo, aquilo que o São Paulo está entregando hoje, sabe? Mas se fosse para escolher, assim, um time, eu acho que Fluminense. Eu queria ter a honra de poder trabalhar com o Diniz, assim, e entender um pouco mais essa forma dele de dar essa liberdade para os atletas, de meio que até me tirar da minha característica, né? Que eu sempre fui um cara voluntarioso, falo assim, não, peraí, você vai ser voluntário, mas é o seguinte, mas Você tem qualidade. você tem qualidade para botar aqui, sabe? Não ficar muito restrito igual era um pouco mais na minha época, assim. O estilo de futebol dele, o futebol dele é esse, É. né? É uma pena que ele trabalha no Brasil, o Brasil os caras não dá tempo, né? Que é tudo a curto prazo. Mas eu ia mais nesse estilo, mais por conta disso, de poder experimentar, sabe, esse novo antídoto que ele colocou aí no futebol brasileiro. Legal. Tem um cara, eu por exemplo sou palmeirense, e uma época ele assumiu o Corinthians em 97. Eu ia assistir o jogo do Corinthians só pra estar vendo ele conversando com a torcida, ele com aquela pastinha dele. É um cara que não tem como não falar dele, é o Papai Noel, né? Você já até citou ele. Aquele cara é maravilhoso, passa, o jogador gosta dele, torcida. Ele é fora da cor. No futebol, para quem conviveu um pouquinho sabe que se fala muito em trairagem, se fala muito em gente sem vergonha, se fala muito em dinheiro e pouco valor. O valor das pessoas, o valor de poder conviver, o valor de poder aprender algumas coisas, e o Joel ele consegue fazer isso em todos os clubes, cara, todos que ele passou. Não tem um clube que se você vá que se fala o nome dele e as pessoas falam, não, aquele cara aí, não tem, cara. Não tem. Boleiragem gosta dele, né? Não tem. Tanto a boleiragem quanto os diretores, quanto a torcida, todo mundo gosta dele. E ele não é um cara que ele força isso. É natural. Né? É natural. Ele é muito honesto naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Eu mesmo, quando estava no Botafogo, quem me levou foi o Estevão Soares. Estevão Soares já estava lá em 2009 e aí me pediu minha contratação para 2010 e na minha estreia foi contra o Vasco, a gente perde de 6-0, cara, pro Vasco. Dodô, na época, artilheiro dos Lobos Negros, fez logo 3, né? Tava Felipe Coutinho, o time dos caras era bom. E aí chega Joel. O Joel nunca tinha me visto na vida. Nunca tinha me visto na vida. Nunca. E aí ele chega, a gente já tinha aquele pensamento, o treinador vai chegar, vai mandar uma penca embora e vai trazer jogadores que ele tem confiança que vai, né, suprir a necessidade que o clube precisa nesse momento, que era virar a chave. E o Joel chega numa batida totalmente diferente, ninguém vai sair, eu preciso ver todo mundo treinar, jogar, para depois eu tomar uma decisão. Ele nunca tinha me visto na vida. No treino, no primeiro treino que ele assistiu, ele me chamou, falou, cara, falou assim, ô Pretinho, você é dedicado, né, cara? Professor, tô vendendo almoço para comer a janta. Conta comigo, aqui é a oportunidade da minha vida. Então tá bom, então já que a oportunidade da sua vida você vai dar valor para isso que eu sei, então pode ficar tranquilo que se você vai trabalhar aqui, pode ficar tranquilo, não sinta vergonha nem medo de nada. E pode contar comigo pro que deve Falei, pô, vambora. E aí, alguns jogos, logo de início, ele já precisou ali para jogar de lateral esquerdo, jogar de lateral direito, volante. E eu falei, pô, tô aqui. Pode colocar que eu tô aqui. E aí, acabou dando certo, a gente conseguiu fazer bons jogos, chegar à final da Taça Guanabara e ser campeão. Aí, fomos pra Taça Rio, a mesma coisa. E foi ali que mudou minha vida realmente, que aí passaram a conhecer realmente o Somália, sabe? Ah, ele veio do América de Natal, mas tem qualidade para estar aqui, sabe? Que ainda naquela época o torcedor tinha muito dessa mística, né?
caras de segunda divisão, o time vai para a segunda divisão, né? E aí acabou virando essa chavinha lá para mim, para eles, e foi o divisor de águas aí para minha carreira como atleta. E aí eu tava vendo a entrevista dele, ele adora você, ele cita você numa entrevista, que chamou você pro canal dele na entrevista e tal. Fui lá. Ele gosta de você não é só como jogador, como ser humano, que ele é um cara. Ele tem muita história. Ele é um paizão, ele abraça mesmo, né? Muita história, porque quando eu cheguei lá eu concentrava com o Mike Suel. E aí foram mudando os quartos e tal, e aí eu comecei a concentrar com o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos meu irmãozão até hoje. E aí o Joel já conhecia ele da época do Fluminense, que o Joel trabalhou com ele no Fluminense. Então aí o Joel me chamava lá, sai de perto desse cara. Quando ele coloca aquela capa preta dele, desce os dentes de vampiro. E aí ele só anda à noite, não sei o que e tal, ele já veio na brincadeira. Mas só que, tipo assim, ele sempre foi um cara muito leal. Então ele olhava assim e falava assim, ó, não mente pra papai, aconteceu isso aconteceu com você. Então tá bom, fica tranquilo. Agora se você, não, aí não foi dessa maneira, ele já tava sabendo, aí ele já fechava a cara. Mentiu pra ele, cara, confiança. Aí já falava, não mente pra papai. E é um cara vencedor, né? Foi campeão nos grandes do Rio, hein? Muito, cara. Ele chegou a ser técnico da seleção, né? E ele foi campeão nos 4 grandes do Rio. Cara, é o único. O cara é fera. Multicampeão aí, por onde passou. Papai Joel com aquela pastinha dele. E pegou grandes atletas pra trabalhar, né? Grande, trabalhou com os grandes. Mário, Túlio. Eu lembro que quando eu comecei assim, a ter um pouquinho de moral com ele, né? E eu apaixonado por futebol. E aí eu sentei uma vez com ele lá no campo mesmo, ele estava sentado numa cadeirazinha assim, aí a gente terminou o rachão. E aquela brincadeira vai, brincadeira vem, aí ficou ele, ficou o Alessandro, lateral direito, tal, uma galera. E aí eu fui perguntar pra ele o que tinha acontecido naquele jogo aqui, Vasco e Palmeiras, aqui em São Paulo. Lembra da Mercosul? Foi 4-3. O Palmeiras sai ganhando de 3-0, vira o primeiro tempo. Quando chega no segundo tempo, o Vasco vira o jogo como se fosse outro time. E eu perguntei pra ele o que aconteceu. Ele falou assim, foi uma briga danada dentro daquele vestiário. Mas, cara, eu fiquei imaginando como é que o cara consegue administrar Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Nasa, Odivan, Viola, Euler. Só jogador consagrado, só medalhão. Como é que o cara consegue ter um grupo desse e ele administrar aquilo ali? Porque a gente sabe que naquela época tinha assim, muito a mística do boleirão. Então eu decido, né, igual o Romário. Cara, eu não vou treinar e ponto, acabou. Mas chegar no jogo ele fazia 3. E como é que você pega os outros que estão ali envolvidos também, que também decidiam o jogo? Sabe? Então, tipo assim, eu perguntando pra ele, cara, tem porrada no vestiário, gritaria e tal. Eu falei, agora vocês já brigaram? Precisa voltar pro segundo tempo que eu preciso ganhar o jogo. Vocês estão tudo milionários. Eu tô precisando correr atrás do meu ainda. Conclusão, não que isso... Mas, tipo assim, você vê que é de uma forma bem honesta. Bem simples, cara. Fala, velho, beleza, vocês querem brigar, vocês podem brigar, mas, tem alguém aqui que precisa. E quem vai resolver isso são vocês. Os caras entram pro segundo tempo e resolvem o jogo e entram pra história, né, cara? Porque foi um jogão que ali entrou pra história. Entrou pra história. Foi muito bom aquele jogo. Ô Somália, e do seu tempo de jogador até hoje, a gente percebe que o futebol mudou bastante, né? Em relação a regras e outras coisas. Na sua opinião, você acha que o futebol de repente ficou mais chato? Ou hoje o futebol protege mais o jogador? Qual é a sua visão sobre isso? Não que ficou chato, mas ficou robotizado. Robotizado. Hoje se fala muito em força, se fala muito sobre a análise do desempenho de cada atleta, da equipe em si. Porém, o jogador brasileiro, na minha opinião, é talento. Talento, puro talento. Você não vê mais as crianças jogando bola na rua, por exemplo. Sendo que a gente estava comentando aqui que a rua ensinava a gente, por exemplo, a dar um drible. Você ia num campo de terra, cara, o cara tocava rasteiro para você, a bola vinha no joelho. E você tinha que desenrolar em questão de segundos. E o jogador brasileiro fazia isso. Hoje está muito robotizado. Você joga aqui nessa faixa do campo, não pode ir para outra faixa.
o cara que é habilidoso tem que usar habilidade só no momento que for oportuno, coisas que a gente não via, sabe, no futebol antes, né? E essa questão de oportunizar, sabe, a molecada um pouco cedo, sabe? Então, vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. Quando o Ronaldo, o Fenômeno, ele foi para a primeira Copa do Mundo dele, ele foi para lá, ele foi para jogar ou ele foi assistir primeiro? Eu acho que ele foi assistir, pegar a experiência. Ele ficou no banco de reserva, vendo o Romário, Bebeto jogar. Olha a referência que ele tinha. Só que aí o que eu falo, pessoal, que foi a diferença. Ele tinha uma referência boa, certo? Só que ele teve 4 anos para se preparar para na outra Copa ele chegar preparado, ele chegar bem. Chegou bem. São 4 anos, velho. Você entendeu? Hoje não, hoje vamos falar do Endrick. O Endrick, próxima Copa do Mundo, é capaz dele ser o cara que tem que ganhar a Copa. Ele já jogou alguma Copa, ele sabe que quer chegar na Copa do Mundo. Ele sabe como é difícil ganhar a Copa do Mundo. Porque a seleção brasileira, com todos esses craques aqui que eu citei, os jogos foram apertados. 3-2, 1-0, 2-1. Entende? Então, tipo, a qualidade do atleta está sendo tirada. Então, tipo, está sendo robotizada. Está sendo, mais ou menos, a Europa agora está importando um estilo de jogo para todo mundo e pronto. Eu acho que o futebol brasileiro a essência, que é o drible, que é arriscar, que é jogar com alegria, essas coisas, sabe? Eu acho que tá bem pesado assim pro atleta brasileiro ainda assimilar isso. Eu acho que vai demorar mais alguns anos para continuar robotizado dessa maneira e poder dar resultado. O futebol tá tão nivelado por baixo que é que você falou, o Endrick pode ser o principal atacante na próxima Copa, porque não tem. Essa seleção campeã de 94, a base veio desde lá de trás, desde 88, das Olimpíadas de Seul. Sim. Aí disputou o Mundial de 90, perdeu, Sim. veio ser campeão em 90. Você vê que era um trabalho de quase 8 anos para poder chegar a ganhar uma Copa do Mundo. Então hoje não, hoje é um trabalho de 6 em 6 meses, muda-se treinador a cada 1 ano, 2 anos, e não consegue treinar. Não se consegue treinar. Antigamente os jogadores, a maioria, estavam tudo aqui no Brasil. É verdade. Tá tudo no Brasil, jogando Campeonato Brasileiro e ia pra Copa do Mundo. Hoje, Tudo lá fora, né? tudo lá fora. Foi quando prepararam o Ronaldo em 94 e ele veio ganhar em 2002. Mas daí ele pegou a experiência em 94 mesmo sem jogar. Foi Teve pra aquelas 98, 98 né? e 2002 foi campeão. Hoje não dá tempo mais, não tem Então, mais. mas você vê que ele teve muito tempo para se preparar para poder chegar a ganhar. Você vê como é difícil. Então, estamos falando do Ronaldo, que foi uma das maiores referências que o Brasil teve, assim, como vencedor. E as lesões que ele teve, e mostrar mesmo assim para o mundo, falar assim, mano, o povo brasileiro é sofrido, mas aí, ó, o cara conseguiu superar 2 lesões extremamente graves. Sem dúvida tá no top 5 do mundo. Entendeu? Todos os tempos. O cara é fera. Não é à toa que tem um apelido de fenômeno. O cara então o futebol tá tão. Os caras apostam a próxima Copa nesse Vitor Roque. É um bom jogador, mas também não tem experiência. Vai ser muita pressão. Eu acho que conta muita experiência, né? Conta muito, é verdade. Conta muita experiência de você ter vivido aquele ambiente. Não digo nem só de campo, mas tudo que envolve uma Copa do Mundo. Você chega para ver uma Copa do Mundo, por exemplo, cara, desde a hora que você tá dentro do hotel, você tá vivendo Copa do Mundo. E é um tiro viajando, você vive Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo só, que foi quando a Copa foi aqui no Brasil. Eu tava em Natal, a seleção da Itália ficou lá. Para você ter noção, a estrutura hoje que o ABC de Natal tem, uma parte dela foi que a seleção deixou para eles. Máquina de gelo, por exemplo. Golzinho, esses golzinhos pequenininhos, eles deixaram. Eles entravam no campo, né? E, por exemplo, copo, eles limpavam tudo, tiravam copo, limpavam todos os vestiários para depois saírem. Então você vê que, tipo assim, a cultura já traz. E aí você começa a respirar a Copa do Mundo, fala, nossa, olha a organização que é. Para esse time estar na Copa do Mundo, para essa seleção estar na Copa do Mundo, olha como que eles agem, sabe? Então você começa a respirar bem. Cara, se prepara, realmente. A Alemanha veio bem antes pro Brasil, na Bahia comprou um terreno, construiu um centro de treinamento para eles, se fechou lá. Sim. E à toa foi campeão aqui no Brasil, né? Sim. Os caras se preparam realmente. Só Maria, falar em futebol do mundo, você jogou aqui no país. Sim, só. Você
Tinha vontade de ir pra fora, teve proposta, por que você jogou fora? Tive, quase que eu fui, só não fui porque deu uma divergênciazinha com o pessoal do Botafogo na época, que foi logo depois do jogo contra o São Paulo, que eu acabei fazendo aquele gol, aí chegou uma proposta para ir para os Emirados na época, e acabou não acontecendo porque deu divergência com negócio de contrato, o Botafogo não queria empréstimo, não queria vender, naquela loucurada toda, eu falei, deixa aqui no Brasil mesmo, deixa aqui quietinho. Não sei nem o que come lá, não sei nem o que come lá, deixa aqui quietinho e acabei permanecendo aqui no Brasil. Mas assim, para dizer a verdade, eu nunca tive o sonho de jogar na Europa, falar assim, igual hoje, não, tem que jogar no Chelsea, tem que jogar no Bayern, no Barcelona. Lógico que se a gente conseguir chegar, vai ser bem-vindo. E muito disso de eu não ter tanto esse sonho, porque assim, hoje eu jogo no futebol de várzea, por exemplo, e eu canso de falar pra molecada, cara, eu começava a ter vontade de jogar quando eu vi o time da minha quebrada sair dentro de um caminhão para ir jogar fora da quebrada. Então eu sonhava em jogar, que na época era o primeirinho e segundinho no quadro. Então aí a gente, daqui a um tempo eu vou jogar no segundo quadro, quando eles me dão a oportunidade. Isso no bairro. Aí quando você começa a jogar, você fala, eu tô no segundo quadro, eu preciso subir pro primeiro quadro, para jogar com os caras do primeiro quadro, que é os caras... Aí depois você subia pro primeiro quadro, você vê que era degrauzinho por degrauzinho. Então eu sempre fui assim, cara, minha carreira toda. Eu comecei jogando aqui em São Paulo, era B3 no Campeonato Paulista. Aí subi para B2, aí depois subi para B1, aí fui para A3, aí subi para A2, subi para A1 e foi assim, degrau por degrau, vamos. Então, tipo assim, por isso que eu acho que eu não tive essa ideia, porque também não era visível assim na minha mente eu sair, por exemplo, de um time de Série A2 para ir para um time na Europa, por exemplo. Na minha época não era tão visível assim, sabe? Tanto é que eu me lembro que o Baiano, o lateral direito, ele jogava na Matonense uma época, e todo mundo querendo o Baiano, e cogitava o Baiano na seleção brasileira, ele estava na Matonense. Ele teve que ir pro Palmeiras para depois ir para a seleção. Então, tipo assim, eu falei, é degrau. Ele, tipo assim, não que ele não poderia sair da Matonense e ir direto para a seleção, mas não pegava bem, talvez, para a seleção naquela época, né? Porque tinham vários outros jogadores, e aí ele vai pro Palmeiras, e depois do Palmeiras ele vai para a seleção. Então, minha cabeça também sempre foi assim, de degrau em degrau, de plantar e poder colher lá na frente um pouco mais maduros e não antecipar. Mas foi feliz jogando bola no país? Muito, em casa, né? Muito. De ter amigos próximos, jogo, né? O Aulo tá aí que não me deixa mentir. Tantas concentrações aí, às vezes eu aqui em São Paulo, ele saía da casa dele, ia lá, ficava lá comigo na concentração lá. Vamos se ver, porque a gente passava anos sem se ver, às vezes morando fora de São Paulo, cara, vou tirar minhas férias, vem pra cá, vem ficar aqui em casa, pra gente poder ter um pouquinho de relacionamento com as nossas amizades, com a nossa família, tinha que ser assim. Então, fui muito feliz. Se eu estivesse fora do país, aí a farpela tem que ser maior, né? Tem que ser jatinho, né? meus parça de jatinho. Seu Mário, qual foi o melhor cara que você jogou do lado? Você fala, esse cara é diferenciado. Aí pegou pesado. Nossa, tantos caras. Porque geralmente o pessoal acha que é só os caras que foram bem conhecidos, mas não, cara. Teve vários, cara. Vários. Precisa ser só conhecidão mesmo? Não, mas pra vocês, na sua visão. Que eu joguei ao lado assim. Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Maxwell, Lúcio Flávio, Jefferson, esses aí do Botafogo. Nossa, Sidorf, Renato. Mas... Só que eu joguei do lado, né? Joguei junto. Você teve... Aproveita e fala contra também. Nossa, contra? Não vou dormir hoje. Gaúcho, Adriano, Juninho Pernambucano, Carlos Alberto, Conca, Furlan.
É muita gente, cara, é muita É gente, é muita gente. Contra, então, nem se fala, porque até esses tempos atrás, minha filha, ela tem aquela, como é que fala, figurinha, né, do Campeonato Brasileiro, né? E aí, outro dia ela achou lá na casa dela, ela veio me mostrar e eu, cara, como é que eu joguei contra esses caras, velho? Tipo, o Pedrinho, Roger Flores, sabe? Diego Souza, Paulo Baier, Kleberson, tipo, Belete, mano, eu via Belete contra São Paulo, cara. Torcia pro cara na arquibancada, daqui a pouco tô jogando contra o cara, sabe? Então, tipo, era muito jogador bom nessa época, anos 2000 ali, anos 90, muita coisa boa. E ainda, graças a Deus, que eu tive a oportunidade de participar e aprender bastante. Somália, eu queria que você formasse um jogador perfeito. Eu. E finalização, habilidade, técnica, Eita, cabeceio. meu Deus do céu. Vamos por partes. Tem que ser um jogador da um atualidade jogador Não, que você ou vê que e fala, esse cara eu, aí que eu entendo assim de futebol? Não, que você entende. O cara que ele fala, esse cara é perfeito Tá. em tudo. Força, técnica, tudo. Finalização. Não pode ser você. Eu sei que você foi fera, mas... Por partes, finalização? Ela falou, esse cara tem todas essas qualidades. Cara, não tem como, cara. Romário. Romário, né? Não tem como. Romário. O cara fazia gol de tudo quanto é jeito. Não tem como. Habilidade. Nossa, agora. Cara, habilidade. Eu ia falar Neymar, mas eu vou Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. O bruxo. Cara, que aquele cara fez, não tá escrito. Mas o Neymar também, mano, ele é muito habilidoso. Muito habilidoso. Chegou a pegar Neymar, jogar contra o Neymar? Na época que ele tava aqui no Santos aqui. Muito. Até hoje. E o Gaúcho você enfrentou ele quando ele tava no Flamengo. Flamengo. O bonde sem freio, né? Pô, cara. Não dá. Velocidade. Vou colocar o Neymar na velocidade. Ele dribla muito e com a velocidade tão alta que não dá nem para enxergar o homem. Então vou colocar o Neymar. Inteligência, Renato Augusto. Renato Augusto. Ele é um ET jogando bola. ET. Ele e Marcelo é de outro planeta mesmo. Marcelo, lateral esquerdo. Vou de Renato Augusto. Técnica. Caraca. Tem bastante, hein, gente. Vou colocar um que eu joguei junto, o Renato. Isso. Renatinho dos Santos? Renatinho. Quando ele chegou lá no clube, que eu vi aquele cara treinar, cara, ele jogava de terno, velho. Eterno, né? Ele ganhou essa periga, jogava Nossa, o domínio dele, parecia que a bola colava assim no pé, velho. Passe, assim, bem perfeito, sabe? uma elegância pra É uma jogar. elegância. É legal, meu. Aquele Renatinho Somália, e pra você, assim, atualmente, qual é o melhor clube, qual é o melhor time de atividade? O melhor time hoje? É, Na minha visão aí só tem uns 3, 4 que dá pra assistir. Mas eu vou de Palmeiras hoje pela organização. Pelo modelo de jogo e principalmente pelo modelo de gestão, cara. O cara pega um atleta, por exemplo, o Jailson, um volante que veio pro Palmeiras, não sei se você lembra. Ele chegou, não estava bem no Palmeiras. Mesmo assim, fica aqui, você vai jogar parte do tempo. Era o Gabriel Menino jogando, depois ele começou a jogar, ele saiu vendido do Palmeiras. Campeão. Então, para você ter aqui no Brasil um tipo de mentalidade dessa é muito difícil. Flaco Lopes estava sem jogar, vai entrar aos poucos e tal, mesmo com esse boom que deu o Hendrick, né, que ele mudou todo o contexto. Hoje, você vê o Flaco Lopes, ele é uma peça fundamental no esquema tático do Palmeiras.
Então acho que hoje o Palmeiras é o time tem outros times, clubes bons como o Flamengo, tem um elenco bom, mas a gente sabe que, digamos aí que as peças de reposição ainda falta entregar um pouquinho mais, né? Coisa que no Palmeiras isso daí tá sendo natural, né? Você vê a molecada entrou agora e dá conta do recado como se estivesse jogando há 10 anos atrás, né? E aí entra um, sai outro, ninguém reclama. Você Rony no banco, Sim. Você não tem um problema de ele tira do Dudu tá voltando, não tem problema de grupo. Esse Flaco Lopes, 2 anos aí, e o cara bancou ele, segurou, torcida xingando, ele tá aí, ó. O Palmeiras, pela gestão que ela faz, tanto dentro como fora de campo, eu acho que está sendo importante que daqui a uns anos o Palmeiras não vai estar fabricando atleta. É que quem não sabe, não entende, mas na verdade o trabalho começa fora de campo, né, só mais? Sim, fora. O trabalho começa fora. Na contratação, porque a contratação, quando você contrata o cara, você não coloca um contrato que ele vai ter que jogar muito. Até porque senão todos os contratos eram assim e o campeonato era empatado todo ano, né? Porque todos os clubes iam fazer esse contrato e exigir que isso acontecesse e não é o que acontece. O que acontece é você assinar um contrato, você ter uma estrutura, usar dessa estrutura para dar o seu melhor. Essa é a realidade. Agora o Palmeiras tem uma estrutura, tanto física quanto mental, quanto de administração, muito forte. Muito forte. Eles não se rendem ao que a mídia fala, ou o que o torcedor quer que seja, eles se rendem ao que eles acreditam. Acreditam no trabalho. É verdade. No trabalho. O Abel, se dependesse deles, o Abel já tinha ido embora. A Leila não era presidente. Ou o Anderson Barros já tinha ido embora. Então, assim, você percebe que o pessoal investe, assim, naquilo que eles acreditam. Não abre porta pra torcida ir lá e ter que falar. Você viu essa semana? O Vasco lá abriu as portas pra torcida organizada, os caras xingando os jogadores, falando que o jogador não vai ser vendido, time de segunda divisão. Pô, isso não... Então, isso não cabe mais no futebol. Não cabe mais, né? Acho que ainda se tratando de SAF, né? Você voltar à velha política, porque isso daí é a velha política, né? De pressionar o lado mais fraco, na verdade. Porque o atleta, ele tá na ponta da lança. Mas a lança toda, o que tá acontecendo até chegar lá? Como é que lapidou até chegar lá? Vão ter momentos ruins, porém a gente tem que entender que está sendo feito um trabalho que precisa acreditar naquele trabalho. Eu não vou falar para você dar 10 saltos sem saber por que você está dando 10 saltos. O diretor não vai contratar você para dar 10 saltos para um cara sem saber por que vai ter 10 saltos. Ele sabe que você tem qualidade. Ele tem que ter essa estrutura. Você vai fazer 10 saltos aonde? Você vai fazer na areia ou você vai fazer no gramado? Você vai fazer no campo de terra? Essa é a diferença que tem que ter nos clubes e infelizmente tem alguns clubes que ainda estão se rendendo à velha política do futebol, de pressionar os atletas, de perder 2, 3 jogos, estar fora, né? E isso daí só tem a atrapalhar, né? Como nessa última questão do Vasco aí, o treinador, ninguém sabe se mandou embora ou se ele pediu para ir embora. E a gente sabe que tem uma questão financeira muito alta envolvida. Então, se você faz um acordo com o cara é um valor, se você manda ele embora é outro, se ele pede demissão já é outro, e tudo isso influencia dentro do clube e do grupo, né? Quem vai chegar, quem é o treinador que vai chegar, quem, sabe? Então... Daí quem sofre é a instituição, né? Aí fica perdendo, fica... E um treinador referência hoje no futebol? Abel. Ele não é só treinador, ele é amigo dos caras, ele é pai dos caras, ele é tio dos caras, ele é a família dos caras. Ele consegue manter os caras motivados já faz quanto tempo? Praticamente o mesmo time. 4 anos ganhando e os caras motivados pra ganhar, porque não é fácil, né? Não consigo nem manter motivado num casamento, 2, 3 anos. O cara já tá há tempão aí, se deixar ele ficar 10 anos e ele consegue administrar isso daí legal, assim. Por mais que eu falo brincando, mas tem uma certa realidade nisso, sabe? De você saber lidar com as pessoas. Então você tem ali no seu grupo, ali como treinador, você tem 35, 40 atletas. Você pensa de uma forma e pensa de outra. E a gente tá competindo ali dentro. Cada um com suas vaidades. Você quer ser titular, eu também quero. Só que se eu for reserva, eu vou agir de uma forma. Se você for reserva, você vai agir de outra. Como é que o treinador vê isso?
como é que ele administra isso. Então ele conseguiu fazer isso de uma forma espetacular quando ele colocou o Dudu no banco, por exemplo. Quando ele colocou o Rony agora no banco, quando ele deu oportunidade para outros, tirou, né, que nem o Gabriel Menino, e você manter os caras motivados ainda, né, porque não é o dinheiro, cara. Não é o dinheiro. O torcedor precisa entender, gente, não é o dinheiro que motiva atleta, cara. Não é o dinheiro, nem vai ser. O cara que virou atleta, o cara saiu ali, que pega ônibus, que às vezes passou fome, que o pai deixou de colocar um ovo dentro de casa para comprar uma chuteira, que viu toda essa dificuldade, você acha que vai chegar lá, vai ser 1 milhão que vai mover o cara? Não é, cara. Sabe que vai mover ele quando o pai dele estiver assistindo na televisão, tá chorando. De ver só ele ali no banco de reserva, sem nem entrar. Isso motiva ele. Ele falava, cara, se meu pai me viu no banco, cara, ele tem que me ver jogando, cara. Ele tem que ver a evolução que eu tive. Isso motiva o cara. Na semana trabalha, né? Pra final de semana tá jogando. Não tem... Lógico que as pessoas têm a tendência a... O cara ganha 1,5 milhão, erra um passe. Não é o dinheiro que faz ele acertar. O que faz ele acertar é a repetição. É o treino, é como a cabeça dele tá, é como ele tá na casa dele, né? Até a entrevista que eu vi esses tempos aí do Alex, né, que foi treinador do Sub-20 de São Paulo, Alex Cabeção. Ele falou que o Beraldo só precisava de uma coisa, virar a chave dele de menino para adulto. Olha aqui. Onde ele tá, né? Você tem que deixar de ser menino, você precisa ser adulto. Vai para sua casa, você tá aí, vai ficar uns dias de folga, depois você volta. Diz que ele voltou careca, tinha o cabelão grandão, raspou careca e voltou. Já começou a mudar a atitude, ele só precisava mudar a atitude, cara. E são poucos treinadores que conseguem detectar isso daí. Ah, você não tá bem, mano? O que tá acontecendo? Você tá indo pra noite? É a primeira coisa. Você tá indo pra noite, você tá bebendo? Você não tá se cuidando? Ninguém pergunta, como é que tá lá na sua casa? O cara tá com um bebê pequeno. Não sabe, né? Porque ali é a realidade. Ali é a realidade. Você tá com a esposa grávida dentro de casa com um bebê pequeno, e aí? Como é que faz pra mulher dormir? Quem tem que ficar com a criança? É você. E você tem o desejo de ficar com a criança. Mas como é que você dorme para treinar no outro dia? Então tem uma série de coisas que podem contribuir para isso. Os caras olham e só analisam dentro de campo, né? Pensa que o cara é uma máquina, que não sabe o que passa nos bastidores, né? Falou em Beraldo, o pessoal tá besta com ele na Europa. Pergunta se ele tá jogando há quantos anos lá? Pô, titular. Em questão de 1 ano ele saiu da base do São Paulo para estar jogando no PSG. E o jogo que ele fez na seleção? Experiência, jogou muito. Não sentiu a camisa. E aí que eu falo que assim, para virar essa chave é difícil, porque assim, futebol é uma das poucas profissões que você vai dormir pobre, num colchão no chão, e você acorda no outro dia vendido e tá rico. São poucas profissões que acontecem isso. Você dorme pobre e acorda rico. Se não for na Mega Sena, hoje... Entendeu? Mas... E aí, como é que fica a cabeça dessa criança, né? Desse adolescente? Eu tenho uma filha que tem a idade do Hendrick. Entendeu? Então, tipo assim, eu olho pelos dois lados. O Hendrick hoje, se ele quiser, por exemplo, usar uma roupa da Nike, ele pode? Qual que é o patrocinador dele? Então você começa a tirar algumas coisas que são legais para a adolescência de um atleta. Uma criança ali. Se ele quiser comer um McDonald's, ele pode? Será que ele pode ir num shopping hoje? Será que ele pode sentar ali na beira da calçada, igual fazia antigamente? Para trocar ideia com os amigos até uma hora da manhã? Meia-noite e meia, se alguém tirar uma foto dele lá, no outro dia ele tem treino no clube, como é que vai ser a repercussão disso? Então você começa a tirar a liberdade dele. Ele é um atleta, mas ele é uma criança. Então tem que ter muita cabeça, tem que ter muita coisa. E aí o pessoal fala, não, mas tem um monte de gente em volta dele. Então também corre um certo risco também. Porque as pessoas que estão em volta dele vai tomar tudo decisões por ele. Será que amanhã no futuro ele vai ser um homem de personalidade para tomar as decisões ele por ele mesmo? Tudo isso é de se pensar. Você tem pessoas do seu lado para te aconselhar, da hora. Super válido. Mas super válido. Mas uma hora você se pega sozinho ali, não tem jeito. É você que vai segurar aquela bronca. Aí fica falando, mas tem muito dinheiro ganhando dinheiro, né? Porque hoje em dia você pode perceber que até a questão da namorada dele já falaram que foram contrato, tem que contrato. Né? Então o cara não pode escolher nem uma mulher, gente. Daqui a pouco os outros vão escolher pra ele, essa daqui aceitou o contrato, essa daqui é boa. Então, precisa ter muito cuidado nesse tipo de situação, porque estão lidando com seres humanos e
e daqui a, sei lá, 10 anos, 8 anos, ele pode estar com vários problemas, vários traumas na vida que não vai ter dinheiro que vai superar essa parada, não. Então não é o dinheiro que move o atleta, não, já digo logo. Não é dinheiro não, é verdade. E você falou de liberdade, o cara pode sair ali. Eu tive com um cara e ele assim, machucou e 2 horas da manhã ele fazendo um gelo dentro da banheira, né? Sim. E ele estava na final da Libertadores pelo Santos e começou a chorar. Falei, caramba, tá vendo tudo que eu tenho, foco? Eu queria que Deus tirasse tudo que eu tenho e me desse a liberdade que eu tinha quando eu morava na favela. Eu não consigo mais. Eu saio para jantar, o pessoal fica pedindo autógrafo, eu não tenho paz. Minha mãe brigando comigo porque eu vou casar com ciúmes, porque eu vou embora com minha noiva. A minha irmã deu um presente para minha irmã, ela tá com ciúmes, o que só dá para ela, não dá para mim. Então a vida do cara vira um Sim, aconteceu um pouco comigo isso, né? Uma loucura isso aí, né, cara? Depois que eu fui campeão carioca, aí o pessoal começou a me reconhecer um pouco mais, então você estava no restaurante para comer, por exemplo, eu não conseguia dar 3 garfadas, pô. E aí, assim, cara, as pessoas acham que isso é legal, mas não é legal. Porque é o seguinte, como eu falei, você não fica com a sua família, e você tem na semana cerca de, para curtir a família mesmo, tirando o horário que você vai dormir, tem, sei lá, 5, 6 horas na semana. Na semana. Para ficar com o seu filho, para curtir, que na nossa época concentrava 2 dias antes. Né? Não concentrava véspera de jogo, concentrava 2 dias antes, às vezes era véspera de jogo, mas era bem um pouco mais difícil. Então aí eu sentava numa mesa para comer, por exemplo, colocava o meu prato, tal, né? Minha ex-mulher, minha filha, pô, vamos comer. Sabe? Você pode tirar uma foto? Posso. Tinha gente ali que nem sabia quem eu era. Mas via eu levantando para tirar uma foto com uma pessoa, quem que é? Ah, jogador. Então vamos lá tirar foto com o jogador. Quando você olhava para trás, tinha 7, 8 pessoas atrás. Cara, tirar foto. Tosse, você nem sabe que você Cara, vamos lá, você colocou a comida. 10 minutos depois, tá frio ou não? Jantando. Você entendeu? Você entendeu? E te digo mais, já teve vezes que aquilo começou a me incomodar e eu falava, então, eu vou comer aqui, você pode esperar para eu tirar uma foto? E tem gente que já que você na internet falar que eu era uma mala, que eu destratava os torcedores na rua. Eu falei, então, vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Então, eu vou fazer o quê, cara? Eu não posso comer porque eu tenho que tirar uma foto, porque qual é a obrigação que eu tenho de tirar foto? Essa é a realidade. Por mais que seja duro, essa é a realidade. Eu não tenho obrigação de tirar foto. As pessoas têm que entender que elas precisam me respeitar também. Respeitar o meu momento. Respeitar ali, porque eu não saio da minha mesa, por exemplo, para ir lá na mesa de ninguém e falar, vamos tirar uma foto, por exemplo, na que ela tá comendo, certo? Se eu ver andando na rua, ou vamos ser educados, viu? Pode se alimentar, queria tirar uma foto com você depois, pode ser, só para você não esquecer. O cara curtir ali aquele momento com a família dele, quando eu for levantar, pô, faço questão de tirar foto com todo mundo. Mas as pessoas passam muito do limite. É isso que eu falo, tipo, aí eu venho de uma linhagem de educação que a gente respeitava esse tipo de coisa. E aí você começa a lidar com situações que ninguém respeita você. Ninguém respeita a sua família. Na época de Bragantino mesmo, teve um dia lá que eu tive que quase sair na mão com o cara, porque o cara veio me ameaçar porque a gente perdeu o jogo e a mãe da minha filha grávida com o barrigão desse tamanho. Você não respeita uma grávida, velho? E covarde, 3 caras. Falei, cara, peraí, velho, você quer me cobrar? Beleza, vai lá no clube lá. Vamos lá, troca ideia, a gente conversa. Aqui tô em família. Eu indo levar ela pra fazer pré-natal, aí você vem com 3 caras metendo dedo na minha cara, falando que se não ganhar eu vou apanhar. Então acho que passa muito dos limites, sabe? E isso eu tô falando em 2007. Hoje a gente continua vendo as mesmas cenas e piorando. Como o caso lá do pessoal do Fortaleza, que apedrejaram o ônibus, aí você viu agora aí do futsal, aí você cansa de ver nego invadindo o CT, então eu acho que tem que ter um certo limite e hoje, do jeito que deixava as coisas correrem, agora não tem como retroceder um pouquinho mais não, agora é só cadeia, é só lidar desse tipo de situação, que é muito chato pro esporte. Eu dificilmente eu pego a minha filha, que ela é São Paulina, minha filha, eu pego a minha filha e levo ela pro estádio, eu fui com ela pro estádio uma vez na minha vida. Uma vez na minha vida. Eu que vivi o futebol todo, eu fui no estádio com a minha filha uma vez. Sabe por que eu não vou no estádio? Porque eu chego, quando eu tô chegando perto do estádio, eu tô vendo o nego tacando bomba. Eu tô vendo o nego com um pedaço de pau. Eu tô vendo o nego cantar músicas que vai pegar o fulano e o fulano tá lá na esquina.
esperando. Então eu prefiro evitar. Porque ali na rua ali não existe mais o Somália, não existe mais o Paulo Rogério, o Neguinho, como o pessoal sempre chama. Não existe mais isso. Todo mundo é igual. Então a consequência que talvez você sofra na rua, eu vou sofrer do mesmo jeito. Não vou ser melhor que ninguém. Ah, não bate aqui, viu? Não taca a bomba perto ali, não, porque o Somália tá ali. Você acha que alguém vai falar isso? É capaz de tacar duas, falar não jogou nada. E onde você vê solução nisso aí? Punição? Punição severa. E tem como. A quantidade de câmera que tem, a quantidade de... hoje tudo que se faz tem um celular filmando, então é pegar e falar e mostrar. Essa é a questão. E mostrar. Meu amigo, se você for para um estádio, você fizer isso de errado, vai ser assim. Não é defender. Porque tem muito cara que é preso, por exemplo, que é como é que fala? Torcida organizada. Aí quando é para mostrar a cara do abençoado, ninguém quer mostrar a cara do abençoado. Quando é para repercutir aquilo aí, ninguém quer repercutir. Sabe por quê? Porque não dá like. Só dá like, sabe quando? Quando acontece a besteira. Se as autoridades for firmes, acabar. Ele chega a ser absurdo em alguns casos, porque ainda eu tenho muito contato com vários caras que estão jogando. E quando acontece, aí acaba comentando e eles vão trazendo alguns detalhes que a gente fala, cara, ó, o fulano já estava na semana já marcando na internet para poder brigar. Cara, como é que você sabe que ele estava marcando e de repente uma força policial não sabe? Então, tipo, você começa a ponderar muita coisa e falar, meu, se for sério, dá certo. Se for muito mãozinha aberta, muito solto, difícil, só ao longo do tempo. Só ao longo do tempo mesmo. Aquela última briga lá que teve lá em Minas, Cruzeiro e Atlético, você viu? É muito feio pro esporte, é muito feio pra gente como sociedade, né? Como Brasil, porque tudo que repercutir pro lado de fora do Brasil, a maioria tá sendo tudo coisa ruim. E pior que depois você pega esses caras e separa um a um, vai ver que é cara gente boa, mas se junta aí também, aí fica tudo bravo. Todo mundo fica aí valente. Fica valente, né? Sozinho, um cara gente boa, trabalhador, pô. Quando se vê o cara tá naquela situação, pô, o que foi que eu fiz? Então essa situação, o cara até gente boa, trabalhador, um cara honesto. E se vê nessa... É por isso que eu sou um banana pra essas coisas. Deixa eu quietinho. Então é isso, né? Somália, mais uma vez a gente quer agradecer por ter aceitado esse convite, né? É uma honra receber você aqui, né? Quer falar alguma coisa pro Somália, pai? Eu quero agradecer a presença do Somália aqui, foi uma... Me elogia. Foi uma oportunidade que a gente estava esperando aí, veio. Agradecer o Auro, deu uma força, Auro Bogu. Pô, tamo junto, ele sabe o quanto ele me deve, né, mano? Ele sabe muito bem que ele tá na dívida comigo. Fala isso que é ele. Somália, e obrigado, meu amigo. Foi um prazer te conhecer, tá bom? E vamos marcar outras vezes aí. E sorte na base aí. Obrigado, inclusive. Agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história, poder estar compartilhando um pouquinho do que é o futebol, né? Daquilo que eu amo, né? De quando eu acho que quando eu nasci. E também já aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a rapaziada lá do Asa, lá da Vila Prudente, né? Tô jogando lá a várzea com eles. Mandar um abraço para a galera da El Rei lá também, tamo junto, obrigado. Pessoal, Sampa Soccer, que é o meu mentor aí, que me dá treino, que ajuda lá a dar treino para as crianças também, no projeto dele lá. Tamo junto e misturado e qualquer coisa é só chamar. Obrigado, boa sorte no seu projeto aí e na vida. Valeu, Somália. Obrigadão. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Tamo junto. É isso, Memórias da Quebrada. Valeu! Coisa linda.